Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da PT Robotics TV. O meu nome é Pedro Silva. No episódio de hoje vamos apresentar duas novas caixas para o Raspberry. Temos aqui o Raspberry B Plus, porque as caixas são para ele, não são as caixas convencionais para o modelo B normal, é para o modelo B Plus ou B+, é como preferirem. Temos duas novas placas de desenvolvimento, duas novas boards de desenvolvimento da Infineon. A Infineon, para quem não sabe, é um fabricante mundial de semicondutores. Antigamente era da Siemens, aliás, era a Siemens que fabricava, a semelhança da NXP, que deixou de ser da Philips. A Infineon desenvolve também microcontroladores, existem já imensas plataformas. Estas duas parecem ser muito interessantes do ponto de vista custo, capacidade de processamento que trazem dentro de si, já vamos falar delas. E, para terminar, vou-vos mostrar como é que pode ser. Este produto é muito interessante porque é breadboard sobre a forma de Lego. Começando pela nova caixa Raspberry. Ela vem, neste momento só temos duas cores. Temos em preto e o transparente difuso. Não temos transparente completamente clear, como se costuma dizer, acrílico normal. O acrílico aqui, ou o plástico que aqui está, é difuso, não deixa ver para o interior. Vamos continuar com a caixa transparente. Vou-vos explicar como é que se pode montar o Raspberry. É uma caixa que tem ali um pequeno truque para colocar o Raspberry dentro dela. Não podemos... convém olhar para ela com atenção, porque se tentarmos encaixar com muita força o Raspberry, podemos partir os encaixes. Não há parafusos. Os únicos parafusos que vêm dentro da caixa são para a câmara, para prender a câmara. E vou-vos mostrar como se pode, como se coloca o Raspberry dentro dela e como é que podemos montar todo o conjunto, inclusivamente a câmara, que é para isso que ela aqui está. A caixa transparente tem este formato, tem duas ranhuras de encaixe para ser presa, por exemplo, à parede de um equipamento ou até mesmo à própria parede física. Temos aqui as quatro ranhuras para colocar os pés de borracha, caso a caixa fique em cima da secretária. Portanto, a caixa tem este aspecto, tem aqui uma abertura lateral para podermos passar os fios ou ligações aos pinos de entrada e saída do Raspberry. Deste lado, as ligações convencionais e deste, como seria de esperar, para a parte de Ethernet e para o USB. A caixa é de encaixe, ou seja, nós apertamos e ela abre-se. Na minha opinião, é uma caixa que está bem construída, mas as trancas são um pouco sensíveis. Ou seja, nós podemos parti-las se tentarmos abrir a caixa com muita força ou até mesmo forçarmos depois o fecho da caixa. Se repararem, e podemos avançar já por aqui, os quatro encaixes, porque o novo Raspberry Pi tem 4 furos para ser encaixado onde quiserem. Na caixa nós temos duas trancas e temos duas guias, por assim dizer. Ou seja, eu não posso tentar colocar o Raspberry diretamente na caixa da forma incorreta, porque posso partir as trancas. Logo, à primeira vista, aquilo que podemos fazer é alinhar o Raspberry pelas ligações que ele tem. Ou seja, como podem perceber, aqui neste caso está até ao contrário. Ou seja, eu teria que encaixar o Raspberry desta forma. Agora, posso colocá-lo diretamente assim? Não. Ele entra mais ou menos desta forma. Ou seja, eu vou rodar aqui, ele entra lateral para ficar preso nestas guias e depois tranca ali. Eu faço um bocadinho de força e ele fica trancado dentro da caixa. Acompanha com a caixa os pés de borracha e 2 parafusos. Um já saltou para fora e o outro não quer sair. 2 parafusos pequeninos que servem para nós montarmos a câmara. A câmara, este modelo é a câmara que não tem o filtro V, ou seja, é uma câmara que permite ver no escuro. Quem tiver conhecimentos para isso pode até inclusivamente utilizar o Raspberry como uma câmara remota, e esta caixa vem ajudar muito nesse sentido. E a câmara pode ser colocada, neste caso não pode ser assim,
tenho que rodar a caixa, a câmera pode ser colocada assim. Ou seja, eu tenho ali, tenho aqui as guias e o local para 2 parafusos. Sempre com muito cuidado, não forçar nada, que não entre naturalmente. Podemos partir as guias, espero que não aconteça aqui em direto. E o outro parafuso vai encaixar naquele cantinho. É mais fácil eu puxar isto para mim. E ele é em oposição ao oposto deste lado. Tenho a câmera montada no Raspberry. De seguida, basta, é neste caso, no Raspberry B+, é neste slot. Portanto, ele tem que ser aberto desta forma. Eu vou colocar aqui a chave para abrir ligeiramente. Eu já não consegui, isto ia ter sido aberto logo de início. Coloco o fio de fita. Encaixo. Ela tranca. E posso fechar. Agora aqui é um bocadinho esquisito tentar arrumar isto aqui dentro porque o fio é maior e ele não quer entrar. Está mal arrumado, eu sei, e está mal posicionado. Isto é ao contrário. Boa, Pedro. Aqui o fio de fita. O fio de fita ficou mal trancado e eu estava a colocar isto também de forma errada. E ainda bem que o fiz porque assim não há nada como aprender com um erro inocente neste caso. Está bem? Tenho a câmera e agora posso, vamos ver se eu faço isto para ficar bem, fechar. Isto não está muito bem fechado, na minha opinião, mas é só para terem uma ideia de como é que a câmera pode ser integrada com a caixa do Raspberry. Encaixa devagar, portanto ele tranca aqui e aqui e tranca deste lado. Esta é a tranca principal onde nós apertamos e abrimos. Temos a hipótese de tirar aqui o fio para um display ou até mesmo para uma câmera através desta ranhura. Temos as ligações USB todas disponíveis, a ligação da internet e a caixa fica com este aspecto, com a câmera lá dentro. Isto, na minha opinião, está muito mal arrumado, mas com um pouco mais de calma consegue-se arrumar corretamente. Uma solução interessante, integrada, foi uma boa ideia eles terem desta vez colocado já a hipótese de ser posta a câmera diretamente dentro da caixa, porque torna isto um produto até interessante do ponto de vista de podermos colocá-lo. Há quem utilize isto em balões de altitude, foguetões e até mesmo como câmara de vigilância remota ou uma câmara por TCP/IP. Caixa transparente, Raspberry, com câmara no seu interior. A caixa preta já falámos e agora vamos falar um pouco das placas da Infineon. A Infineon lançou 2 modelos baseados num processador Cortex M0. A vantagem de utilizar estes novos modelos sobre um Arduino tem a ver com o poder de cálculo. É uma arquitetura ARM, logo 32 bits, muito potente quando comparada com o poder de cálculo do Arduino e chegou-nos estas 2 novas placas da Infineon que eu acho que são interessantes do ponto de vista da capacidade que têm e da facilidade com que podemos utilizá-las. O modelo, para mim, é mais interessante, não é a que é mais parecida com o Arduino, muito pelo contrário, é o mais pequenino. Isto parece um maço de cigarros ou até mesmo um isqueiro de zip. Eu vou colocar aqui para verem. Epá, é delicioso. Ela abre desta forma e cá dentro vem, parece um porta-chaves, vem esta placa que traz já o programador e traz o microcontrolador propriamente dito. A ligação é micro USB, tem 16 pinos, em que 2 são alimentação, caso queiramos uma alimentação externa, ou alimentar a placa, por exemplo, através de uma bateria ou de um conjunto de pilhas, e tem 16 pinos de 16 pinos, mas em que apenas 14 podem ser utilizados. Tem 64 capas de memória flash, 16 capas de RAM,
tem imensas funcionalidades. Esta plaquinha pequenina, em que nós basta colocar aqui 2 headers, encaixá-la numa breadboard, eles até colocam isto como se fosse um porta-chaves, é engraçado, traz já diretamente o debugger, ou seja, enquanto o Arduino não pode ser feito o debug, esta placa tem já não só o programador, mas o debugger, ou seja, o software permite já fazer debug diretamente na placa. Aqui temos o processador, um Cortex M0 da família ARM, é o processador mais fraco da família ARM, mas também é dos mais interessantes, porque o objetivo com este processador, com este Cortex M0, é conseguir que exista o poder de cálculo de 32 bits ao custo de um processador normalíssimo de 8 bits, como tem o Arduino e tem muitas plataformas equivalentes. Traz 64 capas de memória flash, 16 capas de RAM, trabalha a 32 MHz, é uma placa que já tem uma frequência de trabalho bastante alta não é para o tamanho que tem, mas para tão pequenina que tem imensas coisas interessantes. Se vocês virem, ela mede aproximadamente 14 milímetros por 30 centímetros, a cerca de 4 centímetros, e tem imensas funções. Estes 16 pinos, 14 disponíveis, têm 2 canais, tanto de porto de série, SPI, I2C, I2S, até Lean Bus. Traz 6 canais ADC, ou seja, eu posso fazer a conversão analógica para digital em 6 canais destes pinos. 4 timers de 16 bits, atenção, 4 timers de 16 bits, coisa que o Arduino, nem todas as placas Arduino têm tanta capacidade a nível de temporizadores internos, e tem interrupções também, portanto tem muita coisa. Traz 2 LEDs embarcados para nós podermos utilizar a placa diretamente ou para fazer algumas experiências sem termos de soldar ou de fazer qualquer ligação, e é o modelo de entrada desta família. O processador em si é muito pequeno, mas tem um núcleo muito poderoso e muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento. É uma placa que, na minha opinião, e até o formato que lhe deram, a nível de marketing, está muito interessante. Parece mesmo um porta-chaves, um isqueiro zip, muito giro. A outra placa já é sobre o formato, tem o formato Arduino, vem diretamente neste blister, tem este formato. Eu vou abrir para podermos ver em detalhe. É preciso ter sempre cuidado que ela pode cair no chão. E é totalmente formato Arduino. Reparem, a ficha de alimentação, aqui temos a parte de ligação do link e do debugger para nós podermos fazer debug em tempo real ao processador. Aqui o processador tem um formato diferente, neste caso é uma caixa diferente, mas tem muitas mais ligações e tem as ligações convencionais que tem um Arduino. É uma placa que tem um custo semelhante a um Arduino Uno, mas que traz lá dentro um Cortex M0, como tal um processador de 32 bits, com 64 capas de RAM, tem muito poder de cálculo e pode ser muito útil em desenvolvimento de outro tipo de soluções que precisem de muitos cálculos, por exemplo, de vírgula flutuante ou algo que puxe efetivamente pelo processador e pela RAM, e continuamos a precisar de utilizar, por exemplo, um ecossistema Arduino, em que temos um shield ou que temos outro tipo de placa que até nós próprios podemos ter desenvolvido e, neste caso, com um valor igual ao de um Arduino Uno, nós conseguimos ter um processador ARM a trabalhar na sua base. É uma plataforma muito interessante também. O software de desenvolvimento dele chama-se Dave e é C, mas, como é óbvio, permite já puxar, e é o outro tipo, já é um ambiente mais profissional. Esta placa traz já 6 LEDs para nós podermos utilizar. Pode ser uma vantagem relativamente, por exemplo, ao Uno que só traz um LED ou até mesmo à outra que só traz 2, mas acima de tudo é porque tem o formato Arduino. É destacável, a parte do link e do debugger pode ser partida. Tem vantagens, tem desvantagens, caso queiramos utilizá-la de forma individual.
do verso da placa, apenas as ligações habituais sobre um formato Arduino, inclusivamente a furação é igual. Neste caso, XMC 1100 da Infineon para Arduino, e aqui a XMC 1100 mais pequenina, que é a ToGo. É um modelo, o modelo chama-se ToGo. Para terminar, eu vou tirar estas placas. Temos, este eu achei interessante quando apareceu. Epá, é uma ideia tão simples, como é que ninguém se tinha lembrado disto, e vimos isto num dos nossos fornecedores, e é muito giro. É nós termos uma breadboard e podemos utilizar a breadboard como se fosse Lego. Ou seja, eu posso ter aqui uma secção em que tenho um sensor, posso ter aqui uma secção de alimentação, posso precisar ter aqui uma parte auxiliar para ligações ou para um barramento, aqui para o barramento positivo, por exemplo, e posso mudar as placas de sítio e colocá-las num local que continua a ser breadboards. É óbvio, não tem a facilidade de uma breadboard maior, mas a nível da separação e até para a educação, é um produto muito engraçado. Só não entendi uma coisa, quer dizer, agora entendo, é porque é que esta é autocolante. Porque não devia de haver este modelo. Todas estas foram feitas para este kit. Este já é o modelo habitual das breadboards mais pequenas de 100 e poucos pontos. E estas têm a vantagem que nos permite separar fisicamente, ou seja, eu posso ter várias zonas. Eu acho este produto para a educação fantástico, e consigo ter lá dentro as secções todas separadas. E posso fazer as ligações sem correr o risco de me enganar mais facilmente. Esta, infelizmente, vem autocolante. Não entendo muito bem porque deveria de ser igual àquelas, mas desconfio que foi por facilidade de fornecimento que optaram por ter esta em detrimento das outras. No seu interior, nós já abrimos esta azul de propósito, só para poderem ver. No interior são barramentos lineares em tiras, ou seja, eu posso ter, se colocar na horizontal, o barramento fica de uma forma, se colocar na vertical, o barramento fica de outra. Vocês conseguem ver isso, é pelos números que estão aqui assinalados. Com este produto, despeço, uma breadboard em forma de Lego. Este foi mais um episódio de uma apresentação de produtos, foi o desta semana da PT Robotics CV. Obrigado por terem assistido. Meu nome é Pedro Silva e para a semana teremos mais produtos, mais novidades, mais apresentações. Obrigado por terem assistido.